Está aqui comigo no estúdio o escritor, que é o jornalista Irlan Rocha Lima. Bem-vindo, Irlan. Bem-vindo, eu fico contente de ter o acesso aqui à programação de vocês. E esse livro aqui, eu reuni textos que eu escrevi um dia, comecei a escrever um dia após o início da pandemia. Aí foram muitos textos, e aí a editora, Outubro, a pessoa que dirige lá essa editora, ela escolheu 50 textos, 50 artigos, porque nesse ano eu completo 50 anos como repórter e colunista do jornal Correio Brasiliense em Brasília. Tem uma história, então, toda por trás disso daí, né? O livro está aí na sua mão. Queria que você mostrasse pra gente um pouquinho a capa desse livro e contasse pra gente como é que foi escrever, como é que surgiu essa ideia. Olha, a ideia foi justamente essa. Eu iria comemorar os 50 anos de Correio Brasiliense, e aí eu comecei a juntar artigos que eu escrevia na São página... artigos já escritos, né? Já tinham publicados. Assim, a maioria deles eu já havia publicado. Inclusive, um deles, eu me refiro a Barreiras, que nós, os barreirenses. E eu falo aqui, assim, que a minha paixão pela música, ela surgiu aqui em Barreiras, quando eu era estudante do ginásio Padre Vieira. E aí eu ouvia no serviço de alto-falante do Dragão Social na época, que eles pomposamente chamavam Rádio Educadora de Barreiras. E aí eu via Dalva de Oliveira, Calbi Peixoto, Francisco Alves, Nelson Gonçalves, Carlos Galhardo, Nora Ney, esses artistas da era de ouro do rádio. E aí meu gosto pela música começou ali. Eu tinha um prazer muito grande de ouvir esse serviço de alto-falante e também a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E aí foi formando o meu gosto musical. E quando eu me mudei para Brasília para dar sequência aos estudos, eu fui fazer... passei no vestibular para a Universidade de Brasília. E aí lá eu fiz jornalismo e sempre atento às coisas da música, atento aos shows que na época ainda eram poucos, mas eu nem tinha tanto dinheiro para pagar ingresso, mas eu ia para a porta dos teatros, tanto do Teatro Nacional como de outros teatros lá da cidade, e consegui entrar. E aí ia vendo shows, ia guardando aquilo ali na minha memória, e aí as coisas foram surgindo, assim, Você foi escrevendo sobre esses artistas. É uma crônica sobre cada um? Olha, na verdade, assim, é um pouco do que eu os ouvi em show, um pouco das entrevistas que eu fiz com eles e um pouco também de bastidores pós-show, que eu ia, assim, conversar com eles para saber por que aquela música foi selecionada para o repertório e tal, que era para poder ter uma base melhor na hora de escrever os textos. E aí você veio para Barreiras, para o lançamento desse livro especialmente. Como é que foi? Quanto tempo para construir ele? Esse livro, ele foi escrito, como eu te falei assim, anteriormente, ele foi escrito após as histórias, os textos. Eles foram escritos a partir do primeiro dia pós-pandemia. E aí fui juntando, eu fui juntando e publicando no jornal e guardando ali
porque depois eu sabia que eu iria utilizar num livro, e como aconteceu. E aí, como esse ano eu comemoro 50 anos lá como repórter do Correio Brasiliense, eu estou lançando um livro para celebrar essa data. Para ele ficar bonitinho assim, com essa capa, como é que foi essa ideia e quanto tempo para ele ficar nesse formato aqui já de livro, o lançamento de hoje? Olha, até que não durou muito não, acho que foi coisa de 3 meses entre o material chegar à mão da editora, o meu companheiro lá de jornal fazer as ilustrações, como você pode observar, as ilustrações, aqui, ó, essa aqui, por exemplo, a Gal Costa, maravilhosa aqui, né? Então, e aí eu fiquei muito contente depois quando eu vi o resultado do livro. Eu fui acompanhando, mas a minha felicidade mesmo foi de ter o livro na mão. Vamos fazer o convite, então, para que as pessoas possam participar. É gratuito, né? É gratuito, é no Milord, né? E aí eu convido meus conterrâneos barreirenses para prestigiar lá essa noite. Vai ter um showzinho do Bosco Fernandes também. E showzinho não, o Bosco sempre faz grandes shows. E aí eu estou aqui ocupando esse espaço que vocês me ofereceram para divulgar. Queria muito agradecer e sucesso, viu? Muito obrigada. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado pelo espaço.